Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão? Deixem nos comentários porque eu leio e respondo todos. Vamos continuar falando de dezembro? Já fiz uma leitura maravilhosa para dezembro, já fiz uma leitura maravilhosa para 2026. Um spoiler. Mas eu quero falar de semana por semana em dezembro. O que pode acontecer na primeira semana? Como a gente pode terminar o ano de 2025. Mas antes, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha e ajude o canal a crescer. E vamos falar da primeira semana. Estamos falando sobre uma limpeza emocional. Talvez você perceba que aquilo que estava te incomodando já não tem mais força. Você está livre. Eita, já virou uma carta. Olha aqui a carta Morte, energia de transição, energia de Escorpião, de Plutão. Eu sinto que vocês já começam a primeira semana de dezembro com uma energia de isto não aceito, isto eu não quero, ou este é meu novo eu, esta é a minha nova forma de ser, de pensar, de agir. Um assunto pode estar se dissolvendo diante dos seus olhos. 2 de ouros é quando você tem escolhas, é quando você pode tomar decisões. É quando algo, talvez não tão familiar, vem até você. Você pode começar a semana já recebendo um convite, uma proposta, ou sendo posto à prova. Até mesmo de uma tentação. Então vamos supor que você tenha parado de fazer alguma coisa, de querer alguma coisa, de pensar ou buscar alguém, exemplo. Você pode ser tentado. Será que você mudou mesmo? Será que você não quer mesmo? Será que isso não faz mais parte de você mesmo? E é esta a oportunidade de você falar. Não, não faz parte. Não, eu não quero. E colocar limites. 9 de copas. E temos o pajem de copas, novas felicidades, satisfação. O 9 de copas eu amo porque tem uma energia pisciana, tem aquela energia de esta é a minha essência, isto que eu gosto, é isto que eu quero atrair. É quase uma lei da atração, é quando você joga para o universo aquilo que você quer receber. Talvez, fazendo uma meditação, uma oração, uma canalização com esta nova persona que você se tornou, depois desta transformação, talvez o pedido seja atendido mais rápido. Talvez você atraia mais rápido estes novos começos, estas novas oportunidades. Lembre-se que é uma limpeza emocional. Lembre-se que existe um renascimento e a partir disto, quase que um batismo, uma coroação, um bem-vinda, bem-vindo, rainha de copas, energia canceriana. Então existe uma forma de enxergar, até mesmo um filtro, para te proteger porque você acabou de nascer. Então existe uma sensibilidade, existe uma inocência aqui. Isto é bom? Para alguns, sim. Mas para quem já é assim, cuidado. Eu vou tirar um oráculo. O que precisamos saber exatamente agora. Cancerianos e cancerianas. Primeira semana de dezembro. Tem aqui aventura. Tem aqui uma viagem curta, talvez. Tem aqui aquele momento de solitude, energia feminina. E todos nós temos energia masculina e feminina. A energia feminina fala sobre estarmos abertos, receptivos a novas energias, a novas concepções, ou uma sensibilidade que talvez não era desenvolvida. Eu falei casos e casos no passado, mas talvez estejamos falando de uma pessoa que é tão razão ou tão focada que ela não relaxa, que ela não se diverte, que ela não coloca ela como prioridade.
Então, se a semana é sobre limpeza emocional, será que se distanciar de qualquer coisa que esteja te incomodando não é uma forma de se escolher? Não é uma forma de se permitir a se transformar? Ou até mesmo de ver de longe esta situação para entender que ela não é tão complexa? Como você pode se escolher, se distanciar para compreender melhor? Até mesmo para conseguir se ver de fora no que você se tornou, em quem você se tornou. E as próprias oportunidades, elas podem ser pensadas, digeridas, de longe, de cima, de fora, para você conseguir se colocar nos dois lugares e saber qual é o melhor para você, de uma forma estratégica. Talvez o melhor não seja aquilo que você está habituado a fazer. Pode ser algo novo que vá exigir mais e mais e mais de você. Você está sendo convidado, a partir de 2026, a subir de nível. Um outro patamar. Será que dezembro? Será que a primeira semana já não é uma oportunidade para você se testar? Para você ver que você consegue andar de bicicleta sem as rodinhas, que você consegue, sim, se distanciar e ainda assim se sentir seguro, segura, em casa. Eu amo. E vamos fazer mais uma rodada. O que precisamos saber para a primeira semana de dezembro. Este mês de dezembro é ótimo para fazer dinheiro. Eu sei que a gente, acaba vivendo o final de ano e aquelas férias e festas, mas, gente, é uma energia fantástica para trabalho e dinheiro. Então, para alguns, vocês vão ganhar muito dinheiro nesta época do ano, por vários motivos. Então, pensem também em estratégias, de repente já dá para colocar em prática um pouco do que você quer para 2026. Testar o que você quer para 2026. 2 de espadas. A escolha é feita através da intuição, tá? E, aliás, você não precisa ver para crer. Você pode sentir. Ai de mim se não fosse eu, ai de vocês se não fossem vocês. 7 de espadas. Uma reunião, uma possibilidade de ajuda, um saber se defender, mas tome cuidado para não ficar como um gato selvagem, se defendendo antes de ser atacado. E acabar ficando agressivo, agressiva. Cuidado, tá? Tem porta se abrindo, então esteja receptivo a isto. Temos 2 de ouros voltando. Esta proposta é inusitada, tá? Pode ser até assustadora, aquela que dá friozinho na barriga. Grandiosa demais. Boa demais. E temos o príncipe de ouros, uma energia paterna aqui. Temos a rainha de fogo, maravilhosa. Energia de Sagitário, do lançar a flecha, de buscar novos territórios. E este 2 de espadas pode ser sobre ir ou não ir, fazer ou não fazer. Eu acredito que você já sabe o que você quer. Eu sinto que você tem receio de escolher e se arrepender, ou de não ter o sucesso que você espera dentro dessa escolha. Confia na sua intuição e paga para ver. Se não for, tá tudo bem voltar. Escolher outras coisas. O que não dá é para ficar preso numa ideia de como seria se. Talvez já tenhamos passado deste se. Então vamos nos comprometer da forma que dá, mas vamos dar os nossos pulos, porque esta é uma carta onde você se supera, onde você encontra um atalho. É praticamente um salto quântico, mas é você que dá este salto. Por isso que eu uso a expressão, ai de vocês se não fossem vocês. E como temos a energia paterna aqui, talvez a energia masculina, o príncipe de ouros fala muito sobre a estabilidade, sobre o trabalho, sobre o foco. Cuidado para não ficar trabalhando, fazendo demais, se esforçando demais e esquecendo de outras coisas relacionadas ao seu bem-estar. Tudo é um equilíbrio. Muitas coisas vão começar a acontecer, demandas, de repente, um excesso de atividades, de responsabilidades, de situações a serem resolvidas. Então, tire um tempinho para você, para que você não faça por impulso,
Não resolva no susto, que você tenha consciência do que vai... Eita! Que você tenha consciência do que vai receber, do que você quer receber. Aqui temos o 6 de copas, energia canceriana, nostalgia, 3 de espadas, que fala sobre rompimentos, cortes. Maturidade também para lidar com este rompimento e cortes. Temos a rainha de fogo, e temos, que ficou em cima do deck, né? Mesma carta. E temos o 8 de espadas. Ok, o que eu sinto aqui, vou pegar como uma única energia. 6 de copas, a gente está falando de uma nostalgia de algo onde, se eu escolher, se eu aceitar, eu abro mão do que eu tenho, ou do que é seguro para mim, ou do que é comum, familiar para mim. Então existe um apego aqui. Talvez você cuidava, ou o que fazia tinha a ver com o que foi construído, idealizado pelos seus pais, ou lá na infância, não sei. Mas aqui eu vejo você cortando este cordão umbilical, ou cortando esta energia de comprometimento, de contrato mesmo. E aqui a rainha de paus é quando você está ganhando asas. É quando você vê que você é maior do que você imaginava. Que o lugar que você estava é menor do que você imaginava. Que você pode ir além. Fazer contatos, se mostrar. É uma carta que fala muito de redes sociais. Então existe aqui um se mostrar. E o 8 de espadas é aquela pessoa que quer se mostrar, mas por algum motivo se cala, se esconde, acha que não pode, acha que tem que trabalhar, lapidar, enfim, mudar. Acha. Só que este achar, às vezes, está equivocado. Tem um medo de se expor, de falar, de se posicionar por conta de uma educação ou de uma situação que foi construída na primeira infância ou pela família. Enfim, né, gente? Mas é aqui que a gente vê uma rainha se escondendo. Carta não tem gênero, mas a gente está vendo uma pessoa que é super para cima, super expansiva, super comunicativa, se escondendo, até mesmo atrás de uma timidez, ou atrás, enfim, de uma situação. O imperador, energia ariana, caiu um bloco, eu não vou pegar nenhuma. Ok. Temos a mesma carta, 7 de paus, diferentes decks. Então, este 2 de ouros que fala de uma proposta inusitada, gente, eu sei que não é fácil, tá? E eu sei que nem todos seguem os conselhos do canal. Eu sigo 90%, né? Dos conselhos daqui. 9 de copas. Às vezes eu sei que é um pouco complexo seguir todos os conselhos. Rainha de copas. Mas aqui, gente, a gente está falando do escolher algo que te tira da zona de conforto. Algo que você nem sabe se é capaz de fazer. Sabe? Se comprometer com uma coisa que vai fazer você precisar buscar conhecimentos, entendimentos, desenvoltura, exposição, falar. O microfone está ligado. Por que você está assim? Sair dessa prisão e buscar e ser a expansão. O imperador aqui, com 7 de paus. Então você começa num cargo, num lugar, e de repente o seu potencial é para estar num outro lugar, num outro cargo. Ou ter mais autonomia com seu próprio império, com as suas finanças, enfim, com a sua estabilidade. A gente está falando aqui do 9 de copas. Então, assim, é mirar na lua. Se errar, ainda assim fica entre as estrelas. Então é pensar grande. Até mesmo para que você perceba que, como eu posso falar, o pensamento é tão grande, tão grande, tão grande, que o passo que você vai precisar dar, por mais tímido que seja, já é bem maior do que você daria se o projeto, o objetivo não fosse tão grande. Então é meio que dobrar a aposta, para que você sinta mais impulsionado a fazer o movimento. Por menor que seja para você, pode ser gigantesco, no contexto geral. Mas aqui eu vejo um outro patamar, de uma rainha de fogo para o imperador. Ambos têm energia de fogo, mas existe uma diferença muito grande. Cada um tem gênero, mas um imperador, uma imperatriz, é muito maior do que uma rainha e um rei. E aí? Estão prontos para subir de cargo, subir de patamar?
se responsabilizar por outras coisas, talvez até mais desafiadoras. Então você acabou um projeto agora e de repente você fala, quer saber? Eu vou dobrar a aposta, eu vou fazer um projeto ainda maior, eu vou fazer ainda mais barulho, eu vou produzir algo inédito, eu vou. Tem uma energia assim de eu vou. E eu gosto, eu gosto. Casos e casos, né, gente? Tem pessoas que já estão precisando de descanso, mas tem pessoas que estão começando a criar uma nova forma de ser, de pensar e também de trabalhar e ganhar. Mais algumas mensagens, o que precisamos saber para finalizar? Cancerianos e cancerianas, deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo, hype o vídeo, isso ajuda muito o canal. E é claro, deixem likes também nos comentários, isso engaja muito o vídeo. Temos 6 de ouros, ótimo para pedir empréstimos, ótimo para pedir parceria, para vender um peixe, para conseguir patrocinadores ou até apoiadores. Temos a carta o leão, então cara de pau, vamos falar, vamos acontecer, vamos nos mostrar. Esta carta fala da casa 5 para nós cancerianos, então estamos falando de criatividade, estamos falando de espiritualidade. A criatividade ou a arte está ligada à quinta dimensão. Como ativar isto? A abundância, rei de ouros, é uma carta com energia de touro, Vênus. O único detalhe é que ela pede flexibilidade, para que você não fique tão obcecado com uma ideia, com uma forma, que você possa estar flexível até mesmo para o sucesso. 6 de paus. Muito bom, gente. Olha aqui, tem um projeto, uma ideia, enfim, uma iniciativa, você consegue ajuda, consegue uma parceria, você está no momento mais confiante da sua carreira, da sua relação, da sua vida, talvez. Podendo, neste momento, com esta confiança, investir ou fazer alguma colaboração, buscar colaboradores e estrear o projeto, o estabelecimento. Parece estabelecimento. E temos o As de Copas. Uma felicidade transbordando. Não sei porquê, eu sei que não é para todos, mas tem uma energia de inauguração, de cortar a faixa, de abrir pela primeira vez um comércio. Pode ser online também, claro, mas tem uma festa por algo sendo inaugurado. Eu sei que isso não é a realidade de todos, mas o que você poderia inaugurar logo na primeira semana de dezembro? O que você poderia fazer que pudesse ser uma baita de uma semente para colher em 2026? Qual parceria, qual contato, com quem falar para buscar referências, para buscar inspirações, até um apoio moral? Não sei. Só sei que vocês estão se preparando para algo grande, para algo muito, mas muito, mas muito próspero. Onde as pessoas vão falar de você, mencionar o seu produto e você cair nas graças do povo. Amo. Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.